Sabe aquela vontade louca de sair compartilhando informação para impactar pessoas ao seu redor? É essa a sensação que eu estou tendo nesse momento. Seja bem-vinda ao podcast Cristã Universitária, a sua mentoria acadêmica para a fé. Bom, para começar, eu me chamo Daniele, eu sou formada em Engenharia Agronômica pela Exalc USP, estou finalizando minha segunda graduação na Univesp e também tenho concluído um MBA em agronegócios. Mas antes de tudo, eu sou cristã, faço parte da Assembleia de Deus Ministério Belém em Campinas, São Paulo. E o meu objetivo com esse podcast é falar de forma bastante espontânea sobre as minhas experiências pessoais e ajudar talvez você na sua trajetória acadêmica, seja numa universidade pública ou privada. Esse podcast, a princípio, vai ser bastante espontâneo, mas com o tempo a gente vai aperfeiçoando. Mas se você chegou até aqui, dê um voto de confiança, porque eu tenho certeza que isso vai agregar muito para você. Essa iniciativa parte da minha necessidade de compartilhar aquilo que eu tenho aprendido, com muita dor, inclusive, na universidade, na minha trajetória universitária, e o meu clamor interno por ver a situação da igreja hoje e também a situação da sociedade, a situação dos jovens adolescentes, de como nós somos suscetíveis a mudanças de pensamento quando somos mais novos, como somos suscetíveis a novas ideias, como nossa mente é aberta e moldável e como isso pode ser um terreno fértil para as sementes do maligno também. E eu fico pensando que eu, uma pessoa que foi criada na igreja, foi muito bem ensinada desde criança, na escola dominical, nos cultos à noite. Eu cheguei a um triz de perder a minha fé e de entrar numa apostasia quando estava na universidade. E quanto mais agora essa nova geração que tem sido alimentada por todo tipo de conteúdo na internet e onde nós vivemos pautas muito fortes, com pessoas com opiniões muito fortes. Então a minha preocupação é em forjar os estudantes cristãos para que entrem e atravessem a universidade sem perder a fé. Como eu vi um post no Instagram, você não vai perder a fé na universidade se você tiver uma. Eu tinha uma fé. E mesmo que eu estive na periferia do cristianismo em alguns momentos da minha vida, eu sempre sabia onde retornar. E eu acho que isso é o mais importante, que a gente saiba que nós temos um caminho a seguir, que nós temos uma maratona a ser corrida. E isso é muito importante porque Jesus é o caminho e nós corremos essa maratona nesse caminho, mas ele não vai correr por nós. Nós é que precisamos nos esforçar para que possamos guardar a nossa fé, cumprir a nossa carreira e alcançar, né, a salvação que já nos é dada. E o meu objetivo aqui é contar um pouquinho da minha história nesse primeiro episódio, para que você me conheça e para que você saiba quem eu fui, quem eu estava sendo e quem eu tenho me tornado agora que eu já tenho adquirido maturidade espiritual em muitos aspectos, para que você, né, que está começando a faculdade agora, ou que está no primeiro ano, no segundo, ou que está finalizando, possa não cometer os mesmos erros, ou possa se restaurar dos erros que eu cometi também e tenho buscado me restaurar. Nossa, Dani, mas que erros são esses, né? Quais são as distorções que aconteceram na sua vida? Eu quero trazer ao longo dos podcasts, né, dos episódios, eu quero trazer essas pautas com uma maior profundidade. Mas eu vou contar a minha história que vai ser como um sumário dos próximos episódios.
Então vamos começar do início. Então assim, eu sou uma pessoa muito estudiosa, fui aprendi, né, fui ensinada a gostar de estudar, porque a minha mãe sempre falou que eu deveria gostar da escola, e aí entra um pouco da personalidade de cada um. Desde criança eu levei muito a sério os conselhos que eu recebi. E eu lembro de muitas vezes estar na escola e pensando que eu não poderia gostar das férias. Eu deveria gostar de estudar, logo eu não deveria gostar de férias. Então, quando os alunos ficavam felizes porque as férias estavam vindo, eu demonstrava falsamente uma tristeza. No fundo, eu estava feliz pelas férias, mas eu me sentia culpada de estar feliz pelas férias. E isso tem uma implicação muito profunda e séria na nossa vida, adulta, porque muitas vezes nós temos culpa do descanso. Porém, nosso trabalho, nossos propósitos devem partir do nosso descanso, principalmente do descanso que nós temos em Deus. Adão foi criado no sexto dia, e o primeiro dia que ele viveu integralmente, manhã, tarde e noite, foi o dia sétimo, que é o sábado, que é o dia do descanso. Então, todo o trabalho que Deus deu a Adão depois para cuidar do jardim, né, partiu do descanso. Isso significa que o nosso trabalho para Deus, o nosso trabalho cotidiano na nossa vida ou no nosso trabalho, deve partir do descanso e não o contrário. Não é o descanso que é um mérito por causa do nosso trabalho. Pois bem, vamos seguindo em frente. Eu sou de escola pública, sempre fui muito estudiosa, porém, escola pública, com um ensino não muito completo, em muitas áreas, como física, como química, mas a área que eu mais amava era biologia. Porém, eu tinha um medo muito grande de acabar sendo uma professora ou, ser pobre, né. Lembre-se que eu era adolescente, ok? Então eu tinha esses estigmas comigo e eu não queria fazer biologia. Então eu fui para química. Na verdade, eu fiz parte de um programa incrível da Unicamp, chamado Programa de Formação Interdisciplinar Superior, e foi os 2 melhores anos da minha vida, onde eu aprendi o que era universidade pública e vivi amizades incríveis que eu guardo com carinho até hoje no meu coração. E um detalhe aqui, eu estou pulando a parte que eu descubro que a universidade é pública, que existe universidade pública, né. Isso fica para um próximo episódio, onde podemos falar de comunicação. Mas o fato é, depois que eu fiz esse programa, eu escolhi entrar em química porque eu não queria ser pobre. E eu entrei em química porque eu queria muito aprender química, porque eu não tinha tido química direito no ensino médio. Então, eu queria ser muito boa em tudo. E para mim, se eu fosse boa em química, eu já estava sendo muito boa em uma área muito interessante, muito profunda e muito importante. Ok, na primeira semana de química, eu percebi que eu não gostava. Eu não queria entender qual que é a rotação das moléculas, eu não queria entender os elétrons, eu não queria fazer cálculo de química analítica, eu estava muito infeliz. E ali eu comecei a entrar num poço de descontentamento. E isso é um ponto muito importante, porque o pecado, a ansiedade, ela nos causa muito descontentamento. E a fé, ela é totalmente o oposto disso. Nós vemos um mundo que está sedento, sedento por status, sedento por posicionamentos, não que essas coisas sejam ruins, mas o que é ruim é esse desejo desenfreado, esse descontentamento. Cristo nos traz contentamento, Cristo nos traz alegria. Nós ficamos contentes com nossas escolhas, mas naquele momento eu estava extremamente descontente, porque eu fiz uma escolha baseada apenas no que eu poderia ganhar
eu fiz uma escolha baseada no meu anseio por ter dinheiro, não que ter dinheiro seja ruim, que é uma outra questão que eu gostaria de compartilhar também, que é um conflito com o dinheiro que eu adquiri depois. Mas naquele momento eu estava fazendo escolhas meramente humanas, e eu estava tão angustiada que eu comecei a ficar com ansiedade e um pouco depressiva. Ressalto aqui que eu também comecei a namorar e esse descontentamento também afetou o meu namoro. Eu não estava contente com o relacionamento, contente com a pessoa, contente com a minha situação. E então virou um descontentamento generalizado. E principalmente uma frustração muito grande, porque eu tinha estudado 2 anos no programa e eu estava realizando um sonho, que era estar na universidade pública, e agora parecia que tudo estava indo pelo ralo. E aí, na minha ânsia humana de tentar resolver as coisas, eu fui tentar um remanejamento interno para biologia. Eu estava aceitando que eu gostava de biologia e que eu tinha vocação para isso. Consegui conversar com a coordenadora do curso para fazer disciplinas, para ter talvez, né, alguns créditos para conseguir fazer esse remanejamento, porém, tudo isso foi em vão. Eu fiz as disciplinas, mas eu não consegui, foi totalmente em vão, não deu certo esse remanejamento interno. Então, no meu segundo ano de química, eu decidi fazer uma iniciação científica na engenharia de alimentos, né. Eu tentei fugir de química ao máximo possível. E ali eu conheci uma pessoa que fazia um estágio também, e ela sempre buscava algum jeito de me diminuir, porque eu não tinha dinheiro, de me diminuir porque eu tinha uma origem humilde e também porque eu cria em Deus. Ela sempre que tinha oportunidade, falava para mim que eu era ignorante ou burra por crer em Deus. E também havia um constante desprezo nos trabalhos de laboratório, em relação à ajuda e influência com as pessoas. Nesse momento da história, eu estava realmente surtando de ansiedade. Eu chorava todos os dias, eu não tinha paz nem durante a noite, né. Eu ficava com muita dor dentro de mim, porque eu não sabia o que fazer. Mas vamos voltar um pouquinho antes. No meu primeiro ano de química ainda, já estava surtando muito de ansiedade e eu morava na moradia estudantil da universidade. Um dia eu cheguei na moradia e eu estava sozinha, não tinha ninguém lá. E foi naquele dia que eu derramei tudo aos pés do Senhor, porque eu não estava dormindo à noite, porque eu acordava de madrugada pensando: que eu vou fazer? Eu não consegui biologia. Será que eu devo prestar vestibular para biologia? Ou eu deveria prestar o vestibular para engenharia de alimentos? Ou eu deveria ir para farmácia? Mas todas as vezes tinha um ponto que me trazia descontentamento. Ah, mas biologia, você vai ver planta, mas também você vai ver corpo humano. E eu não gosto tanto dessa área. Ah, eu gosto de alimentos. Ah, mas eu não gosto de alimentos muito processados. Eu nem como alimentos muito processados. Então eu não quero estudar isso. Ah, mas se eu ir para farmácia, vai ter química, vai ter muita química e eu não vou sair da química analítica na minha vida. Eu pensava nisso de manhã, na hora do almoço, de tarde, antes de dormir, eu acordava de madrugada pensando nisso e não conseguia mais dormir. Mas no dia que eu cheguei na moradia, sozinha, e eu me ajoelhei, eu fiz algo que muitas pessoas que eu conto, principalmente quando essas pessoas não são cristãs e não entendem a lógica de Deus, elas acham que é uma loucura, que eu cometi uma loucura, que foi desistir dos meus sonhos. Muitas vezes, até no meio cristão, a gente ouve muito: "Ah, não desista dos seus sonhos. Não, não desista do sonho que Deus te deu". Só que e se esse sonho está sendo um ídolo no seu coração? Talvez você deva desistir sim. E foi exatamente isso que eu fiz. A universidade pública era um sonho, era mais do que um sonho. Ela tinha se tornado um ídolo no meu coração. Eu não queria largar de jeito nenhum.
E se eu não conseguisse a universidade pública, a minha fé estaria em xeque. Eu percebo que algo é ídolo no meu coração quando, se eu perder, eu começo a querer murmurar com Deus. Se eu perder e estiver tudo bem, continuar amando a Deus, sem dificuldade, aquilo não era um ídolo no meu coração. Mas se a minha fé e o meu amor por Deus depende do meu sucesso em algo, então esse algo é um ídolo no meu coração. Mas um detalhe importante, eu não sabia que a universidade estava sendo um ídolo para mim naquele momento. Então, tudo que eu fiz foi espontâneo. Eu me ajoelhei e eu falei: "Deus, se o Senhor quiser que eu desista da universidade, eu desisto. Eu não quero mais estudar faculdade alguma. Se o Senhor quiser que eu vá para o campo missionário, eu vou e eu nunca mais tento entrar em universidade alguma". E ali, não pense você que foi tranquilo. Aquilo rasgou meu coração. Eu me derramei em lágrimas porque eu estava desistindo do meu maior sonho. E eu falei para o Senhor que se Ele quisesse que eu fosse para missões, no próximo ano eu iria, né? O próximo ano ali era 2014. Eu estava no final de 2013. A partir do momento que eu me rasguei, eu comecei a ter um ímpeto de adoração, onde eu comecei a adorar a Deus em lágrimas. E eu adorava que Ele era santo e que meu amor por Ele permaneceria. Uma paz começou a inundar o meu coração, uma paz que excede todo o entendimento. É uma paz que não é uma simples paz. E eu comecei a sentir mais vontade de adorar, e eu comecei a louvar a Deus com hinos, com cânticos. E depois dessa total entrega, eu senti paz e contentamento. Quando eu senti o contentamento, um impulso na minha mente me disse: Dani, pega um papel e anota tudo o que você gosta, sem preconceitos, sem tabus. E ali aquele ímpeto foi muito forte. E eu simplesmente peguei o papel e comecei a escrever. Eu gosto de árvore, eu gosto de planta. Não, mas eu não gosto de qualquer planta. Esse é meu raciocínio. Eu gosto de plantas que são alimentos. Eu gosto de alimentos. E ali eu fui escrevendo. Aí apareceu na minha mente a palavra terra. Na verdade, eu estava fazendo um brainstorm, mas eu não sabia sobre brainstorm. E ali eu pensei, poxa, mas terra? Terra não é algo que te leva para uma faculdade, né? Terra não te dá dinheiro. Como assim terra? E aí veio a lembrança. Dani, eu não te falei que é sem preconceito? E eu pensei, pô, é verdade. Terra, então. Eu gosto muito de terra. Caramba, gosto de terra. E ali eu coloquei. De repente, agora você circula aquilo que você mais gosta e faz um X no que você não gosta tanto para uma carreira. E ali eu circulei planta, alimento, terra, alguns outros itens. E quando eu olhei para eles, veio assim na minha mente: agronomia. E eu não me lembro de ter pensado, eu nunca pensei em agronomia, nunca cogitei agronomia como um curso de graduação para mim. Na verdade, eu nem sabia exatamente se existia um curso sobre isso ou se era coisa da minha cabeça. E eu fui pesquisar e eu falei no meu pensamento: Senhor, se é para eu fazer, tem que ser perto da minha casa, porque eu não tenho condições de ir para muito longe. E eu queria muito que fosse uma universidade estadual. E eu coloquei agronomia, universidade pública no Google e no momento apareceu Escola Superior de Agricultura, Luiz de Queiroz, USP. E eu entrei no site e eu fiquei extasiada. Eu fiquei maravilhada com o curso, com a grade do curso e tudo,
todas as áreas me pareciam muito prazerosas. Isso não quer dizer que eu amo todas as áreas do agro. Tem algumas coisas que eu não gosto muito, né, mas eu posso dizer que eu amo todo o meu curso. Até a parte de química que eu tive que fazer, e foi bastante difícil, eu amei. Até as partes de exatas, né, que não é muito fácil pra gente que vem de escola pública, geralmente. Eu amei fazer. E deixa eu dar um spoiler aqui. Muitas vezes eu estava no campus da universidade, olhando aquele céu com nuvens tão maravilhosas e gloriosas. E quanto mais eu amava a minha universidade e o meu curso, mais eu amava e adorava a Deus. Então a verdadeira bênção é quando quanto mais eu amo o que eu faço, mais eu amo o meu abençoador. Então se você faz uma pesquisa, se você trabalha numa empresa, tudo que você faz, se isso te leva a adorar a Deus, se isso te leva a amar mais a Deus, isso é uma bênção real. Mas se por acaso o teu trabalho, a tua especialização, o teu curso, a tua faculdade te leva a um desgaste, te leva a um estresse muito surreal, onde você não consegue enxergar a graça de Deus, tem algo errado. Talvez o seu posicionamento não esteja correto, de fazer tudo para a glória de Deus. E isso também será um episódio onde nós vamos aprofundar, né, o trabalho como forma de glorificar a Deus. Mas voltando ao dia maravilhoso que eu me rendi ao Senhor, e Ele me deu engenharia agronômica como curso da minha vida, quando eu estava olhando o site, eu tive no meu coração um plano missionário que envolvesse a agricultura. Eu tive ali planos que nasceram do coração de Deus, não do meu, mas eu guardei com carinho e convicção dentro do meu coração. Isso era mais ou menos setembro, outubro de 2013, e eu não conseguiria, né, prestar o vestibular naquele ano. Então eu deveria esperar ainda o vestibular de 2014. E então, em janeiro de 2014, eu fui numa vigília. E, um parênteses aqui, não pense você que depois disso eu comecei a ter muita fé, né. E na verdade esse foi um erro meu, porque se Deus fala uma vez, nós precisamos segurar, e segurar com fé e convicção. Porém, eu criei naquele momento, e foi maravilhoso, mas eu ainda estava com medo, eu ainda estava tensa com os conflitos internos que eu tinha em relação ao meu namoro e em relação ao vestibular. Mas quando chegou janeiro e eu fui nessa vigília, e o meu coração estava ainda angustiado e ansioso, novamente eu falei com Jesus. Eu falei: Deus, eu vou para essa vigília, mas eu prometo que eu não vou te pedir nada. Dentro de mim estava ansiosa. Senhor, por favor, me ajude. Por favor, me dê direção, por favor, me dê sabedoria, eu quero saber o que fazer. Mas eu falei: "Eu não vou deixar a ansiedade dominar. Eu só vou te adorar e agradecer. Nada mais que isso". Esse era o meu propósito. E enquanto eu estava lá adorando a Deus, veio aquela vontadezinha de: "Senhor, eu preciso disso, disso, disso". Mas eu segurei e me disciplinei e falei: "Não, eu vim aqui para adorar e para agradecer, e eu vou ser fiel com o meu propósito". E é muito legal, porque quando a gente cumpre princípios bíblicos, Deus responde. Deus, ele provou minha fidelidade e depois ele me provou também na minha fé, né, a fidelidade em ser leal ao meu compromisso, ao meu propósito, e depois a fé, se eu realmente cria em Deus. Como é que ele provou a minha fé? Eu vou contar. Eu estava adorando e de repente chegou um moço que eu conhecia mais ou menos. E então esse moço me disse
coisas bem clichês como Deus tem visto você, Deus tem visto as tuas lágrimas. Se você é pentecostal, você sabe que é bastante comum. E eu mesmo sendo uma cristã pentecostal, sempre tive uma ponta de ceticismo com revelação e profecia. E nós podemos falar sobre isso também, porque a profecia, ela é um dos dons mais importantes e ele é um dos dons mais descreditados. E naquele momento que ele falou aquelas coisas, veio na minha mente: será que ele viu alguma coisa no meu Facebook? Será que eu postei alguma coisa que talvez tenha transmitido o meu sentimento e talvez ele esteja falando no impulso? Mas, naquele momento, eu escolhi crer. E esse é um ponto muito importante porque nos futuros episódios eu quero falar sobre o meu quase ateísmo e onde eu entendi que a fé, além de ser um presente de Deus, ela ainda é uma escolha que nós fazemos. Então, em qualquer situação difícil na nossa vida, nós sempre teremos a opção de descrer. E isso eu posso provar na Bíblia, em vários momentos onde nós vimos a fé ser manifestada, ouvimos coisas acontecerem que são relatadas na Bíblia, tem a opção de você não crer, né. Então, a fé ela precisa ser uma escolha ativa nossa, e muitas vezes nós queremos que a fé seja algo passivo. Eu simplesmente creio como algo natural, mas na verdade você precisa escolher a fé, e isso é muito importante. E naquele momento, eu poderia descrer que aquele rapaz falou algo da parte de Deus para mim, mas eu escolhi crer. Porque eu pensei: "Se acontecer, amém. Se não acontecer, amém também. Se é de Deus, legal, que bom, amém. Mas se não for, tudo bem também, isso não vai afetar a minha adoração". E esse ponto é muito importante, porque Deus quer que nós creiamos nele. Deus quer que nós escolhamos a fé. E eu escolhi a fé naquele momento. E foi tão lindo, porque a dúvida estava dentro de mim, no meu coração, no íntimo da minha alma e do meu intelecto, mas eu não deixei a dúvida dominar. Mas só Deus sabia que tinha dúvida dentro de mim, porque estava ali adorando como todas as outras pessoas. Mas no meu interior, Deus sabia que existia uma dúvida e que eu superei ela com a fé. E Deus é tão lindo que ele mandou, ali uns 5, 10 minutos, uma outra pessoa, uma pessoa que eu não conhecia totalmente. Na verdade, eu não conhecia nada dessa pessoa. Eu vi essa pessoa depois que ela saiu e foi embora, mas estava escuro e aquela pessoa, que eu não sei o nome, foi um homem, bastante alto. Ele chegou para mim e já falou desse jeito diretamente no meu ouvido, como palavra de confirmação. Todos os seus planos vêm de mim, diz o Senhor. Tenha calma, porque eu sei trabalhar. E o que eu acho lindo é que ele já chegou falando com palavras de confirmação. Só Deus sabia que eu precisava de uma confirmação no meu coração. Deus sabia que eu estava em conflito interno e que eu estava ali vencendo pela fé. Mas Deus tranquilizou e trouxe paz ao meu coração naquele momento. Deus existe, Deus é real. Eu já tive inúmeras experiências com Deus, e essas experiências do meu passado me ajudaram a vencer momentos céticos na minha vida na universidade. Mas como somos humanas, e tá tudo bem sermos humanos, eu gosto muito da passagem que o salmista fala, no Salmo 103, verso 14. Pois ele Deus, conhece a nossa estrutura, lembra-se de que somos pó. Deus sabe que somos humanas, Deus conhece nossas dúvidas, as nossas fraquezas, e Ele tem misericórdia de nós. E é muito importante pedirmos misericórdia a Deus. Isso é um ensinamento que minha mãe me deu. E eu sempre utilizei na universidade, em muitos momentos de fraqueza e de angústia. Eu clamava por misericórdia.
e isso é muito importante. Mas como eu sou humana, Deus falou claramente: "Tenha calma, porque eu sei trabalhar". Mas a humana que está em mim não teve calma em nenhum dos dias de 2014. Fiquei ansiosa, estava no estágio no laboratório em engenharia de alimentos, como eu falei anteriormente, onde eu me sentia menosprezada, me sentia atacada pela minha fé, mas em vários momentos ali eu falei: "Senhor, não é contra mim que ela ataca, mas contra ti". Isso pode ser uma parte 2 da minha história, mas o resumo de tudo é: eu passei no vestibular, eu chorei à toa, eu chorei e me preocupei todos os dias de 2014, mas eu passei e foi a coisa mais maravilhosa, foi a segunda coisa maravilhosa na minha vida, ver o meu nome na lista, sair pulando pela sala, foi maravilhoso. E em cada momento, ver Jesus ali comigo. Essa foi a parte um da minha história, mas como eu já dei a entender, eu tive momentos sombrios, espiritualmente falando, na universidade. E eu quero compartilhar isso na próxima parte. Então, se você chegou até aqui, começa a seguir e nos acompanhe nos próximos episódios. Deus abençoe a sua vida poderosamente.